A fórmula para a vitória. Neville Goddard. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez com que o mar voltasse pelo forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez o mar secar, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguiram e entraram após eles no meio do mar, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Êxodo, capítulo 14, versículos de 21 ao 23. A oração científica consiste em realmente saber que, antes de pedir, a resposta estará aí, esperando que você a receba. Antes que eles peçam, eu responderei, e quando eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Todas as coisas estarão prontas se a mente for assim. Shakespeare. O poder que responde à oração. Agora dê o seu like, se inscreva e compartilhe. É bom lembrar que todo homem responde sua própria oração, porque seu subconsciente responde à sua convicção. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Não olhe para um rei em um trono, que deve ser persuadido a um ato de graça. Pelo contrário, a resposta é baseada na sua completa aceitação do desejo cumprido. A maioria das pessoas procura favores, segurança e promoção para os outros. Isso é um erro e é devido à falta de compreensão. Por que olhar para o outro? Deus é tudo o que existe e a fonte de todas as coisas, visível e invisível. Deus que nos dá ricamente todas as coisas para desfrutar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Mas meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas na glória. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Esta presença e poder está em tudo, acima de tudo e através de todos. É onipresente e, portanto, está dentro de você. O contato é feito através do seu pensamento e sentimento, que são agências divinas, referidas como Pai dentro de você. Seu pensamento e sentimento é o Pai. Crie seu destino, todas as suas experiências, condições e circunstâncias. Você não pode estar fora daquilo que é tudo em todos. O primeiro e único poder. A Bíblia chama esse poder Eu Sou, que significa ser, vida, consciência incondicionada, espírito de auto-origem. Todas as coisas são feitas pela autocontemplação do Espírito ou de Deus. Cria por si mesmo, tornando-se a coisa que cria. Antes de Abraão, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Isso significa antes que qualquer objetificação ou manifestação de ideias ou desejos ocorra, a consciência incondicionada ou sem forma, o eu sou, condiciona-se à imagem e à semelhança de seu conceito ou ideal. A abordagem correta da oração. Sua abordagem à oração deve ser sempre: chame-me e eu te responderei, e te mostrarei grandes e poderosas coisas que tu não sabes.
Jeremias capítulo 33, versículo 3. Nunca use o termo "se é certo para mim". Isso mostra uma total falta de compreensão das leis de sua mente e do caminho do Espírito infinito dentro de você. Não há "se" em oração. Isso implica dúvida e confusão, e essa atitude mental manifesta sua semelhança em nosso mundo, o que resulta em um estado de coisas confuso e caótico. Nos versículos 21 a 23 de Êxodo, apresentados no início deste capítulo, você é informado exatamente como orar e superar qualquer condição. Moisés quer dizer qualquer homem que extrai de suas profundidades subjetivas fé e confiança na grande verdade que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. A Bíblia usa personagens históricos metaforicamente. Moisés significa sair da água. Em outras palavras, você extrai de suas profundidades subjetivas inspiração, iluminação, intuição, força e sabedoria, permitindo que você faça o chamado impossível. É a sua atitude mental que prevalece e governa a sua experiência. Atitudes mudadas mudam tudo em sua vida. Esticar a mão, como mencionado no verso 21, está expandindo sua consciência do poder de Deus dentro de você, criando um senso de unidade com o infinito. Com a mão você molda, cria, molda e dirige. Isso representa o poder criativo de Deus. O mar significa o estado mental perturbado, turbulento e emocional. Este estado desaparece quando você se sintoniza com o infinito e experimenta o rio de paz e amor fluindo através de você, estimulando e vitalizando todo o seu ser. Isso é chamado dividindo as águas ou separando o joio do trigo, o falso da verdade. O clima de confiança e paz, sabendo que a ação de Deus está ocorrendo, faz com que os medos, dúvidas e perturbações emocionais negativas desapareçam, mesmo quando o sol dissipa a névoa. O vento oriental mencionado no verso 21 é simbólico do nascimento de Deus em sua mente. O sol nasce no leste para abrir e governar o dia. Simbolicamente falando, significa a ressurreição, o nascimento de Deus em sua mente e as maravilhas que acontecerão com você por causa dessa descoberta e consciência. O vento oriental é, portanto, simbólico do espírito vitorioso do homem que conquistou o conceito divino de triunfo em sua mente. Deixe o vento leste te mover agora. Quando o vento oriental se move em nós, é o Espírito de Deus que nos anima e nos leva a seguir em frente, para cima e para Deus. Os filhos de Israel que avançam em terra seca são nossas ideias, sonhos e aspirações, que se tornam subjetivos ao sentir a realidade deles. Então, eles são projetados na tela do espaço, terra seca. No versículo 23, diz que os egípcios os perseguiram. O Egito na Bíblia representa o medo, a dúvida e a limitação de todos os tipos, a crença de que os externos controlam você. Os egípcios odiavam um pastor, alguém que pensa pensamentos semelhantes a Deus.
Isto significa que se você é um bom pastor, os egípcios te odeiam, porque seus pensamentos espirituais vão aniquilar e conquistar os pensamentos negativos. Muitas vezes, quando você está orando e confiando na onipotência de Deus, pensamentos negativos entrarão em sua mente, dizendo a você: você não pode fazer isso, você não tem o poder, é impossível, etc. Quando você está orando por um ente querido, você encontra o veredicto do médico, enfermeiro ou vizinho bem intencionado, tentando dissuadi-lo de sua convicção do milagroso poder de cura da presença infinita dentro de você. Este é o desafio ou luta que acontece em sua própria mente. Quando você conhece a lei da mente, você é um jogador relaxado, porque você sabe, em sua alma mais íntima, que a verdade vai vencer. E todas as coisas, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus, capítulo 21, versículo 22. O pensador científico sabe que o erro deve falhar, já que não tem poder senão as falsas crenças e opiniões do homem. A consciência sustentada de paz e vitória deve prevalecer sobre todos os desafios negativos. O canto de Moisés é o cântico de triunfo e vitória baseado em nossa convicção subjetiva, que unge nosso intelecto com sabedoria e se torna uma luz em nosso caminho, revelando-nos o plano perfeito e nos mostrando o caminho que deveríamos seguir. Pois teu é o poder. Não há poder senão de Deus. Os poderes que são ordenados por Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Afirma persistentemente que não há poder senão aquele liberado por Deus, o Espírito vivo, todo-poderoso, dentro de você. Será uma verdade útil e poderosa quando uma vez a consertar, uma ajuda sempre presente, um consolador e um protetor. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O Deus que milhões em todo o mundo imploram é o profundo de vocês. A presença divina dentro de vocês. Muitos dogmáticos religiosos assustam as pessoas a pensarem que Deus é um ser tirânico, que vive em algum lugar dos céus, um Deus da vingança, um estranho misterioso. Um poeta referiu-se a Deus: mais perto está do que o ar que respiro, mais perto do que minhas mãos e pés. De um ponto de vista absoluto, Deus não pode ser conhecido, pois nada pode ser conhecido no sentido absoluto do termo. Mas há muito que podemos aprender. Como pensamentos são coisas. O que sentimos, que atraímos e que imaginamos, nos tornamos. Nossos pensamentos são criativos e tudo que impressionamos em nosso subconsciente é expresso. Podemos continuar batendo os infinitos reservatórios de sabedoria e poder dentro de nós, já que não há fim para os poderes e inteligência do infinito dentro de nós. Jó diz: ele enforca a terra sobre o nada. O único poder criativo que você conhece é o seu pensamento. Pode haver apenas um poder criativo. Isso é verdade matematicamente, cientificamente e espiritualmente. Se houvesse dois poderes, um anularia o outro e haveria caos em todos os lugares. A ciência sabe que vivemos em um universo matematicamente ordenado.
É por isso que existe um estado de ordem, design e propósito no universo. Não poderia haver dois infinitos. O infinito é sem começo nem fim. A Bíblia dá a resposta. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Mar Vermelho pelo qual todos nós passamos representa os desafios, dificuldades, problemas, doenças e aflições que vencemos ao invocar a infinita presença e poder que nos responde como harmonia, paz, amor e alegria da oração respondida. Nós cruzamos o Mar Vermelho de medo, dogma, tradições, ignorância, medo e superstição. E descobrimos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu trarei os cegos de uma maneira que eles não sabiam e os conduzirei em caminhos que eles não conheceram. Tornarei as trevas leves diante deles e entortarei as coisas diretamente. Estas coisas lhes falei e não as abandonarei. Isaías capítulo 42, versículo 16. Os cegos da Bíblia são aqueles que não sabem que Deus habita neles, que Ele anda e fala neles, e é o próprio princípio da vida dentro deles. Os cavaleiros e carruagens do Faraó. E as águas retornaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que viera ao mar depois deles. Lá permaneceu não tanto quanto um deles. Êxodo capítulo 14, versículo 28. Faraó na Bíblia significa o homem natural de 5 sentidos, governado pelos 5 sentidos, poder mundano e medo. Os cavaleiros e carros, que representam pensamentos e emoções de medo, ressentimento, ódio e ganância, são afogados, dissipados e eliminados pela contemplação da presença de Deus. Ao preencher sua mente com verdades eternas, você neutraliza e explica todos os medos e pensamentos negativos que estão na mente subconsciente, e sua incorporação também deve desaparecer. O cavalo e o cavaleiro, como mencionado em Êxodo, representam as emoções negativas e destrutivas de vingança, ciúme, ódio e injustiça, chamado os 4 vícios. Estes devem ser substituídos pelas 4 virtudes, que são amor, justiça, paz e integridade. 4 é símbolo do animal, quadrúpede ou emoções do homem. O tigre está no homem, a picada da vespa também está dentro dele. A raposa ou os estados astutos também estão dentro do homem. A pomba da paz está dentro dele também. De fato, todos os animais ou estados animados de consciência estão dentro do homem. Se você parar e pensar, perceberá que todos os humores e emoções estão dentro de você. As emoções negativas do homem, como raiva reprimida, ressentimento e hostilidade, surgem de suas profundezas subliminares, como as ondas do mar, carregando todo tipo de detritos com elas e lançando-as nas praias. O homem deve lembrar que seu sentimento dominante ou emoção o controla, e ele deve se perguntar se está ressentido ou odioso. Em caso afirmativo, ele está cavalgando para uma grande queda que pode resultar em um sentido mudando em alguma doença repugnante, acidente ou algum outro estado discordante. Se a emoção dominante do homem é ressentimento, ele estabeleceu
um tirano em sua mente e descobrirá que, sob o domínio de tal emoção, tudo o que ele fizer está errado. As emoções negativas minam o entusiasmo, a vitalidade, a esperança, a ambição e as aspirações do homem. Quando ele quer ter sucesso na vida, ele falha. Na verdade, ele se encontra indo para trás. O cavalo, emoções negativas de hostilidade e ressentimento, leva-o para onde quer ir, e ele perdeu o controle e é jogado. Assim como um cavalo selvagem o joga de costas para o chão. Tomar decisões corretas. Lembre-se da grande verdade. Na quietude e na confiança está a sua força. Isaías capítulo 30, versículo 15. Se você estiver perturbado, não poderá tomar decisões corretas, pois sua emoção dominante prevalecerá. Quando estiver perturbado, perdoe a si mesmo por abrigar pensamentos negativos de qualquer tipo e siga estas instruções. Eu me perdoo por nutrir pensamentos negativos e resolvo não mais me envolver neles. Eu também libero todos aqueles a quem eu me ressinto, desejando a eles todas as bênçãos da vida. Eu sei que quando o amor de Deus enche minha alma e seu rio de paz flui, eu não posso ressentir ou odiar o homem mais medíocre que anda na terra. Eu perco todos eles e os deixo ir. Eu sei quando perdoei todos, pois posso encontrá-los em minha mente e não há mais nenhuma picada lá. Estou em paz. Quando sua mente está em paz, você pode então pedir orientação e direção divina, e a voz mansa e delicada falará com você. É uma vibração, você vai sentir isso. É o conhecimento silencioso interior da alma. Longfellow revelou a natureza vital da intuição, ou sendo ensinada a partir de dentro, quando escreveu o seguinte: vamos então trabalhar por uma quietude interior, uma quietude interna e uma cura interior. Aquele silêncio perfeito, onde os lábios e o coração estão imóveis, e não mais entretemos nossos próprios pensamentos imperfeitos e opiniões vãs, mas somente Deus fala em nós. E esperamos em singeleza de coração que possamos conhecer sua vontade. E no silêncio de nossos espíritos, para que façamos a sua vontade e façamos isso apenas. Em outras palavras, Deus fala na linguagem universal do amor, paz, inspiração e iluminação. Paulo diz: porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. O cavalo treinado. O cavalo conhece o cavaleiro disciplinado que domina seu cavalo e que pode levá-lo aonde ele quiser. E se, por acaso, ele for jogado para fora do cavalo, ele se levanta novamente, dá um tapinha no animal gentilmente e vai embora. Ele não gasta um momento em arrependimento ou em criticar a si mesmo por autoacusação como: por que eu caí? Eu devo estar perdendo o controle, etc. Não. O cavaleiro treinado é sábio demais para isso. Além disso, ele sabe que o cavalo pegaria sua emoção negativa e ele não seria mais o dono do cavalo. Seu verdadeiro mestre. Psicologicamente falando, sua convicção dominante sobre si mesmo é o verdadeiro mestre de seus pensamentos, imagens, emoções, ações e reações. Seu pensamento dominante, ou você pode chamá-lo de seu pensamento mestre, controla
todos os pensamentos e ideias menores em sua mente. Pergunte a si mesmo: quem é meu chefe? Não tenha medo de ser seu pensamento dominante. Se já é assim, você incutiu em sua mente um chefe destrutivo sobre sua casa. O verdadeiro Senhor deve ser um Deus de amor entronizado em sua mente, chamado de Senhor Deus ou a lei da bondade, verdade e beleza. Que maravilhas aconteceriam em sua vida se todas as manhãs, antes de ir trabalhar, você ficasse quieto, relaxado e voltado para dentro, afirmando com conhecimento e sensibilidade: Deus, o princípio da vida em mim, o Espírito vivo, a realidade de mim, é o meu guia e o conselheiro hoje e todos os dias. Este Espírito vivo em mim é meu caminho, meu chefe, meu ajustador, meu pagador, a fonte do meu suprimento, e eu sou inspirado e iluminado por ele. Hoje, todos os dias, a partir de agora, Deus pensa, fala, age e reage através de mim, e minhas palavras são palavras de sabedoria, verdade e beleza. À medida que você silenciosamente, amorosa e significativamente confirma as verdades acima, gradualmente elas se tornarão subjetivas e seu subconsciente irá obrigá-lo a experimentar essas maravilhosas verdades, pois a natureza de seu subconsciente é compulsiva. Milhões de pessoas esqueceram o Senhor Deus Jeová, o que significa o estado de consciência que abençoaria, curaria e inspiraria os outros. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Êxodo, capítulo 14, versículo 30. Israel significa um príncipe governando com Deus, isto é, qualquer um que acredite na soberania do Espírito interior e que seja leal ao poder único, enquanto não reconhece nenhum outro poder além do é chamado Israel. Israel é salvo dos egípcios, o que significa que o homem que conhece a lei e ora cientificamente, contemplando as verdades de Deus, do ponto de vista mais elevado, neutraliza e destrói todos os pensamentos negativos que na linguagem bíblica são descritos como egípcios, que aparecem mortos na costa. Quando você dá sua atenção para o poder todo-poderoso dentro de você e contempla a solução divina para o seu problema ou dificuldade, sendo a atenção a chave para a vida, todos os estados limitados caem e morrem dentro de você. Nós morremos para o velho e vivemos para o novo. Então cantou a Moisés e aos filhos de Israel este cântico ao Senhor e falou dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro foram lançados ao mar. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Isso significa a canção de triunfo em sua alma, sua convicção de alegria e paz, sabendo que essa atitude mental divide os mares ou estados turbulentos e que o cavalo e o cavaleiro, as emoções negativas, o lançarão ao mar. Em outras palavras, a emoção destrutiva é transformada no mar do seu subconsciente. Você pode superar qualquer dificuldade, seja ela qual for, se ficar quieto e se perguntar em voz baixa: como está em Deus e no céu? A resposta vai roubar as áreas áridas de sua mente, como o orvalho do céu, e o conhecimento interior silencioso chega até você.
Tudo é felicidade, harmonia, paz, alegria, abundância, inteligência infinita, sabedoria ilimitada, amor ilimitado e beleza indescritível. Todas essas são qualidades de Deus, submersa em suas profundezas subconscientes. Seja qual for a sua oração, perceba que Deus lhe deu o desejo. Sinta a realidade disso agora, sabendo que você já a possui em sua mente. Ao fazer isso, o Espírito de Deus se moverá em seu favor. Essa é a ação de Deus. Sustente este humor e você experimentará o cântico de Moisés, que é a alegria da oração respondida.